Deus criou para si, é dele. Ele faz como quer, ele age da maneira que quer, e não tem não tem ninguém nesse mundo que diga para Deus: olha, Senhor, você tem que fazer desse jeito. A única vez que Deus dividiu a opinião, Ele chamou o Espírito Santo, chamou seu Filho e disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Louvado seja Deus por isso. Então a palavra de Deus diz que houve uma fome na terra de Israel. E na terra ali de Belém havia um homem, um pai de família, que tinha sua esposa e 2 filhos. Mas como todo pai, inclusive nós que estamos aqui, nos preocupamos demais com nossos filhos. Não é verdade? Qual é o pai que não dá a vida para fazer com que os seus filhos cresçam? Qual o pai que não dá a sua vida para ver os seus filhos se alimentando, comendo, estudando, tendo saúde, tendo educação? Qual? Às vezes até o pai não é bem visto, porque os filhos não entendem que tudo que nós fazemos, tudo que nós preparamos, tudo que nós corremos atrás é para eles. Quando nós falamos para eles assim: olha, se apronta, se ajeita e vamos para a igreja, não é para nós, porque nós já fizemos a nossa parte. O futuro da palavra de Deus, o futuro a ser levado, o evangelho a ser pregado, agora é com vocês, é com os filhos, não com o pai. E com esse pai não foi diferente. Ele partiu com sua esposa, seus 2 filhos, para a terra de Moabe. Mas eu acredito, não está escrito o que eu vou dizer, mas eu acredito, são palavras minhas, que aqueles que ficaram, que não partiram, que não procuraram outro lugar para defender seu pão, poderiam até ter dito assim: mas Elimeleque, tu vai para Moabe? A gente nem tem muito com esse povo. Esse povo, através de Moisés, da lei, são declarados inimigos. Não é gente bem vista. Foi pessoas que impediram que o povo de Israel passasse. Eu acabei de dizer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Às vezes você faz coisa, irmão. Às vezes você vai para um lugar que você não sabe se é a direção de Deus ou não. É só Deus que sabe. Eu quero contar uma coisa que aconteceu na minha família. A minha esposa nasceu, cresceu e não conheceu seu pai. Quando nós casamos, já era com bastante idade, né? Porque a partir dos 30 já não é pouco mais. Então descobriram o pai. Puxa, meu pai mora no Acre, descobriu o pai. Papai está no Acre. E ela disse: eu tenho um desejo grande de conhecer meu pai. Falei: então nós vamos para lá. Vamos para lá. Mas tem momento que não tem como você ficar esperando que Deus levanta o profeta, que Deus traz alguém na sua casa para falar. Claro que isso acontece, mas tem hora que não acontece. Na vida de Elimeleque não aconteceu, não. E ele foi para o Acre igual. E nós fomos para o Acre. Vendia caminhonete, vendia casa, desfiz de tudo. Acre aqui, vamos nós. E partimos.
Durou 1 ano. Nosso passeio. Conheceu o pai. Em 1 ano ficamos lá. Mas eu notei uma coisa, que a recém o papai dela havia se convertido. Então o que nós fomos fazer lá, não foi só ela conhecer o papai, mas nós também fomos lá levar uma palavra, ficar com ele um pouco, um período de tempo, para que ele se afirmasse bem. Tivemos até uma proposta em ser missionário ali, mas o período nosso era esse mesmo, não era para ficar mais. Voltamos com uma mão na frente e outra atrás, porque eu comprei umas terras lá e fui na empolgação, e as terras eram dos índios, e eu tinha comprado umas dacas na casa lá, troquei por mais umas terras, e enfim, largamos tudo lá, e ficou tudo lá com Deus, eu não quisemos mais nada, e voltamos sem nada, sem emprego, sem casa para morar, e graças a Deus que a sogra tinha uma peça sobrando lá no fundo da casa dela. Mas muita gente disse assim: não vai, não vai, não vai, não vai. Muita gente, assim também eu acredito que falavam para ele: não vai, não vai, lá é doado, não vai, lá é água, lá só tem mosquito. Tem hora que é assim, irmão. Mas ele foi. A palavra de Deus diz que quando ele chegou em Moabe, que ele começou a trabalhar nos campos, ele morreu. Rapaz, mas Deus tirar o nome da sua terra, de onde ele está, levar para um lugar desconhecido, e não deu tempo de nada, o homem não fez muita coisa, e Deus lhe ceifou a vida. Eu acredito que aqueles que ficaram lá em Belém, se é que souberam da notícia, porque a Bíblia não te dá muito campo nessa área, ela não fala muita coisa a respeito, porque ela abrange a vida de Ruth, ela abrange a vida de Noemi, ela abrange a vida de Boaz, não de Elimelec. Ela não te dá cancha para você falar a respeito. Mas eu costumo viajar, quando eu começo a ler a Bíblia, eu costumo viajar. Então eu fico imaginando aí, ó, falei para não ir. Eu disse para o Rubens não ir, que aí, ó, voltou sem nada. Falei para Elimelec não ir, olha aí agora, morreu. Mas como a mamãe sempre gosta dos filhos homens, né? Elimelec morreu, mas Noemi também continua ali, porque tinha 2 filhos homens, e seus 2 filhos já haviam se casado ali. Um casou com Ruth e outro com Orfa. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Porque mais para frente vocês vão entender qual é a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Mas passou-se alguns anos, que não foi muito, porque 10 anos passa rápido. Eu casei ontem, já tenho filho com 22. Morreu Malon e Quilion. Ficaram 3 mulheres apenas. Mas rapaz, como que Deus leva uma família dessa para um lugar desse e tira a vida justamente dos 3 homens? Então aquela mulher, lá no campo onde ela foi trabalhar, ela ouviu dizer que Deus já tinha visitado Israel e já havia pão em Israel. E ela se propôs então voltar para sua casa. Quando eles saíram de Belém, eles deixaram a casa, deixaram a fazenda, eles tinham uma terrinha, tinham um sítio. Até bastante terra, não era pouco, segundo as histórias. Então ela propôs de voltar, chamou as suas noras e disse assim: olha, cada uma volta para a casa do seu pai, vocês são novas ainda, vocês são criança, vocês vão namorar, vocês vão casar, vocês vão ter filho, fica aí com o teu povo, fica aí com os deuses de vocês.
partir, vou para minha terra, vou voltar. E aí uma delas disse assim, olha, eu vou para a senhora. Não, mas não precisa, não, imagina, fica aí, não, eu vou para a senhora. E Ruth, quem se propôs voltar com a sogra, olha irmãos, que sogra e nora é difícil, viu? Sogra e gelo ainda, mas sogra e nora não é brincadeira. Porque tem mãe que cria o filho e acha que o filho é dela. Ela fica com o filho que tem 30 anos e se ela puder, ela não deixa casar e parece que o filho nasceu para ela, é dela. Não, não é não. O filho vai nascer, crescer, casar e cuidar da vida dele. Eu, quando meu filho casar, eu já desmancho o quarto dele, desmancho a cama, eu não quero nem que volte mais. O primeiro que casar já vai perder o quarto, eu não quero mais de volta. Não, cada um vai cuidar da sua vida. É para isso que nós criamos filhos. Então, quando Ruth se propôs a voltar com a sua sogra, aí existe um ponto, irmãos, que eu gostaria de falar uns 5 minutos nele. Ela não tinha de voltar, era nada. Por quê? Estava na sua pátria, falava a sua língua, era jovem, podia arrumar um maridão, podia até escolher um bombadão, alguém assim que tivesse um pouco de dinheiro. É assim que os jovens pensam, não adianta falar o contrário. Quando ela decidiu voltar, irmão, Israel, ela não conhecia ninguém, não falava a língua hebraica. Lá dificilmente ela ia arrumar um casamento, porque o povo não casava, é gente que casava entre si só. E ela disse, não, eu vou voltar com você porque o seu Deus é o meu Deus. Mano, uma palavra dessa, quando alguém chega a dizer, quando alguém chega a reconhecer, quando alguém tem coragem de dizer que Jeová é o seu Deus, ou de dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor, ou de dizer que Deus, Jeová, através de Jesus Cristo, é Senhor da sua vida. Irmãos, isso tem uma profundidade muito grande. Isso muda tudo. Isso faz a diferença na vida de qualquer ser humano. Não importa quem ele seja, não importa a nação, não importa a cor da pele, não importa a raça. Quando o cidadão chega a fazer uma decisão dessa, nós não temos noção do tamanho, nós não temos noção da grandeza que existe por detrás de uma palavra dessa. Eu vou com você, não importa que você é minha sogra, mas seu Deus vai ser o meu Deus. Então, às vezes, nós fazemos coisas que nós não queremos. Tem coisas que a gente não quer fazer e não pode fazer. Eu me lembro de uma passagem em Atos capítulo 10. Deus mostrou um lençol, tipo amarrado pelas 4 pontas. E ali dentro daquele lençol tinha animais, víveres, que o povo de Israel jamais pensou em comer aquilo, nem que estivesse morrendo de fome. E Deus falou para Pedro assim: mata e come. Rapaz, Senhor, eu nunca comi nada disso. Então veja bem, não era a vontade de Pedro. Pedro não queria fazer aquilo. E aí, de repente, a palavra de Deus diz que um anjo apareceu para uma família de um centurião e disse para ele assim: eu ouvi as tuas orações e também tenho visto as suas esmolas. Manda chamar Pedro, que está lá em Jope, da casa do Simão Curtidor, e ele então
E assim sucedeu. Pedro veio até a casa de Cornélio. Cornélio já tinha chamado os vizinhos, chamado os parentes, reunido a família dele. Estava como está vocês aqui, ó, tudo sentadinho, aquele grupo grande de gente. Pedro começou a falar, e conforme Pedro falava, o Espírito Santo tomou conta de todo aquele povo. Eles começaram a falar em línguas. Aleluia. Então, irmãos, eu disse no começo, tudo é de Deus, é para Deus, Ele criou. Então não adianta nós querermos, não adianta nós efetuarmos, não adianta eu dizer assim, eu não faço, eu não quero, eu não vou. Aleluia. Não adianta. Se Deus mandar você ir, vá. Mas se de repente você não ouvir a voz de Deus, mas o seu coração palpita de vontade, vá também. Porque Deus tem um plano na sua vida. O que interessa é que você tem que sentir o momento em que o teu coração arda. Porque aqueles dois discípulos que iam caminhando para o caminho de Emaús, desconsolados. O mestre já estava morto, não tinha mais o que fazer. Sabe que eu não sei se aqueles dois tinham deixado as esposas para trás ou se ela já tinha ido na frente. Porque Maria, esposa de Cleófas, estava no pé da cruz com Jesus. Mas ali a Bíblia diz que estavam os dois sozinhos. Mas quando tudo aconteceu, Jesus partiu o pão, os olhos deles abriu, um olhou para o outro e falou assim: rapaz, não ardia nos corações. O coração não ardia. Tem hora que Deus não vai falar com você, irmão. Tem hora que o seu coração vai arder. Mas vá, faça igual. Não fique esperando que toda hora Deus vai levantar um irmãozinho para trazer uma mensagem profética para você. Que não vai. Não é toda hora que Deus tem um profeta disponível para dizer: ei, meu servo, vai no que eu estou te mandando. Não. Deus poderia ter pegado o Ruth e ter colocado numa carroça e mandado lá para Belém e lá ter feito a obra que Deus tinha para fazer na vida dela. Mas Deus preferiu mandar Elimelec e sua família até lá. Mesmo que Deus foi por pouco tempo, eles perderam suas vidas. Quando Ruth voltou com Noemi, sua sogra, ela foi resgatada por um homem da linhagem de Elimelec, chamado Boaz. Então esse era o plano que Deus tinha para aquela família, mesmo que eles não soubessem. Eles não sabiam, nós só estamos escapando da fome. Eu só estou levando meus filhos para não morrer de fome. Isso não é a verdade. Aleluia. A verdade é que Ruth tinha que vir para Belém. Ela tinha que conhecer Boaz. Ela tinha que ser resgatada por Boaz. E dela nasceu Obed. De Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu Davi. Aleluia. E de Davi veio Cristo. É por isso que você está aqui, irmão. É por isso que nós estamos aqui. Porque Deus fez essa obra. Sacrificou uma família inteira para trazer uma pessoa. Para dela nasceu Cristo. Tem coisas que nós não entendemos. Tem coisas que nós não sabemos. Mas mesmo quando você não souber, faça. Quero dizer para você, jovem, nessa noite, você é o futuro da pregação do Evangelho. Se você não pregar, não vai ter quem pregue. Se você ficar brincando de dancinha, de musiquinha, de coisinha e não pregar o Evangelho, Deus vai cobrar de você. Ele precisa de você. Ele precisa da jovem
tempo. Não vamos brincar. Não podemos brincar mais. Não vai dar tempo. O tempo é curto. Eu falo para os meus filhos, o tempo é curto, nós precisamos aprender da palavra. Isso aqui que você está vendo hoje não vai ter, vai chegar uma hora que não vai ter. Leia a palavra agora para guardar no seu coração, porque amanhã você vai estar aqui no culto, não vai ter a Bíblia e você vai ter que pregar sem. Você vai pregar apenas aquilo que está plantado dentro do seu coração. Não espere que as coisas desapareçam. Leia. Leia o livro de Ruth na sua casa. Ele é como se fosse um poema, é um livro de amor. É algo gostoso de se ler. Vamos colocar em pé. O pastor falou 10 para as 9. Vamos manter aqui a... Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço por esses minutos. Eu sei que o Senhor tem muito para falar com o seu povo. Eu sei que o Senhor tem os seus filhos para usar todos os dias, todos os domingos. O Senhor tem alguém para estar aqui falando, que nós possamos aprender, mas não aprender apenas de boca para fora, não aprender apenas, mas precisamos guardar no nosso coração. Abençoa a família que plantou os seus pés nessa noite aqui. Dê a vitória, dê a bênção. Segura nas tuas mãos. Levanta os seus filhos jovens com poder. Encha-os do teu Espírito Santo. Transforme nossos filhos, ó Pai. Eu te peço, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Queridos, aí em pé. Louvado seja Deus. Meus amados, esse